Alguém aqui gosta de xadrez? Deixa eu ver, peraí, deixa eu olhar para vocês. Quem gosta de xadrez? Nossa, ficou muito legal, né? Por que eu tô falando isso, né, cara? Porque uma vez, Magnus Carlsen, então, vocês devem conhecer, né? Ele é atualmente o melhor jogador do mundo e ele é discutivelmente aí o melhor jogador da história, da história da humanidade aí, né? Seria o GOAT do xadrez, assim como ele é o da matemática, né? E eu tô falando isso, cara, porque teve uma entrevista com ele até, eu não acho que ele seja um cara muito prepotente, não. Ele sempre tenta ser muito honesto. E perguntaram para ele, né? Hoje ele tem 34 anos, e perguntaram para ele assim, cara, quem que é o seu jogador de xadrez favorito? Aí ele falou assim, pô, velho, é eu mesmo. Só que quando eu tinha 19 anos. Ou seja, ele considerou que aquele foi o ano, assim, pico para ele, né? Foi o ano em que ele estava na sua dedicação máxima e conseguiu produzir mais do que todos os outros anos. Então, assim, ele ainda continua sendo bom, continua sendo melhor, mas para ele, a melhor temporada dele foi quando ele tinha 19 anos, ele tinha um estilo diferente, enfim. E eu tô falando isso porque Newton, né? Pô, a gente está estudando cálculo, e Newton teve um ano bem específico para ele, foi ali 1665, foi um ano em que estava rolando a peste bubônica na Europa, né? Exatamente, na Grã-Bretanha. E aí ele morava em Londres, mas aí ele foi se isolar, não um sítio, né? Fazenda, o lugar onde ele morava lá. Só que nesse ano, bicho, seria esse momento da vida dele em que ele produziu mais que em qualquer outro ano. Você procurar lá no Google, depois você procura. Ele refere a annus mirabilis, seria ano miraculoso, ano maravilhoso, né? É o ano ali em que o Newton teve a sua maior produção, o seu maior desenvolvimento no cálculo e muita gente é assim, né? Você já sentiu aquele momento, você fala assim, não, velho, aquele dia ali eu tava... Curiosamente, estava fora da universidade quando teve isso, né? Tava fora da universidade, exatamente. Né? E a universidade estava atrapalhando os estudos dele, né, velho? Pois é, como costuma acontecer até hoje, né? Tem muito acadêmico que às vezes pode de burocracia de universidade. Sim. O professor sai. Sim. Quando eu estava na universidade, fazendo graduação, meu sonho, eu falei assim, pô, meu objetivo é me tornar professor aqui na UFMG. Eu queria ser professor de universidade. Eu gostava, eu gosto de fazer isso aqui, dar aula de cálculo, gosto de dar uma aula de qualquer coisa, adoro estar aqui em sala de aula. Aí eu terminei a graduação, fui fazer mestrado. Concluí o mestrado, só que aí, cara, começa as burocracias, publicação de artigo, pesquisa, tudo e tal, e aí você... Exatamente. Então, assim, pô, eu gosto de estar aqui, bicho. Aqui é o lugar onde eu me sinto à vontade, é onde eu gosto de ensinar, discutir, escutar e aprender. Errar um pouquinho também, né? Errar um pouquinho também, mas é o lugar onde eu me sinto à vontade. Só que na universidade, por exemplo, eu tinha que escrever 3 artigos dentro de um semestre, eu tinha que entregar 3, 4 artigos, porque tinha que ir para a revista tal, aí tem que ter a nota A++, porque aí, enfim, tudo pontuação. Então, assim, burocratiza muito o processo. Entendo que, em certa medida, a pessoa tem que contribuir um pouquinho com cada coisa ali, mas acho que poderia ser melhor aproveitado. Tem gente que era o contrário de mim, preferia ficar dentro do laboratório, pesquisando e publicando artigo, escrevendo, e não gostava de estar na sala de aula. Então, é um jeito não inteligente de gastar energia, né? Gasta metade da minha energia. Na verdade, 80% da minha energia eu fazendo coisa que eu não gosto, e os outros 20% eu faço uma coisa que eu gosto que vai gerar um produto legal. E o meu colega, a mesma coisa. Então, assim, eu com 20% da minha energia, eu conseguia fazer a minha parte e a parte dele mais bem feita que ele faria, e ele com 20% da energia dele faria a parte dele e a minha parte melhor do que eu faria. Pois é uma idiotice do ponto de vista de gasto de energia, não é não? Então, mas é a burocracia na qual a gente vive, né? Então, né? Não, eu parei no mestrado, fiz inclusive em cálculo numérico, né? Método dos contornos, método dos elementos de contorno, bem legal. Depois você vai estudar métodos de elementos finitos lá na faculdade, é bem legal, você vai gostar desse negócio aqui.